Olá! Hoje aqui no programa Trade Tour nós vamos falar sobre direitos do consumidor no turismo e propaganda enganosa na oferta do produto turístico com o professor Zacarias Nassar. Vamos ter também a primeira ponte aérea biométrica do mundo, a Rio-São Paulo. E no quadro Culturando, vamos festejar juntos a magnífica obra O Legado dos 100 anos do grande Carlos Scliar, diretamente da sua Casa-Museu em Cabo Frio. Eu sou Cássia Penza, aqui é o programa Trade Tour Negócios do Turismo. Fica aqui e vamos conferir juntos tudo isso. Olá, professor. Muito obrigada pela sua vinda aqui mais uma vez no nosso programa, no nosso quadro Direitos do Consumidor. Fala pra gente quais são os efeitos que uma oferta de um pacote turístico produzem em relação ao consumidor. Olá, Cássia e amigos do programa Trade Tour. É um prazer estar novamente com vocês. Antes de falar da oferta propriamente dita, é importante que se destaque que em algumas situações muito peculiares, o Código do Consumidor dá maior amplitude ao conceito de consumidor. Por quê? Consumidor, via de regra, é aquela pessoa física ou jurídica que adquire ou que utiliza um produto ou serviço como destinatário final. Porém, quando o Código vai tratar da oferta, publicidade de produtos ou serviços, ele fala que consumidor não é apenas aquele que compra ou que utiliza, mas sim é todas as pessoas determináveis ou não expostas às práticas comerciais feitas pelo fornecedor. No caso aqui dos nossos exemplos, uma companhia aérea, uma agência de turismo, um hotel e assim por diante. Agora você me pergunta quais são os efeitos que causa a oferta de um produto turístico. 2. Isto está no artigo 30 do Código do Consumidor, que diz que toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação em relação a produtos ou serviços, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser firmado. O que o Código quer dizer? Se há uma informação precisa, eu estou vendendo um pacote turístico de tantos dias, tantas noites, a companhia aérea é tal, tem tais serviços inclusos, hotel de tal categoria. Se o fornecedor, no caso uma empresa de turismo, propõe isso como oferta, ela o obriga, ou seja, qualquer pessoa que adentrar na plataforma, seja digital, seja presencial, para adquirir esse produto, salvo uma razão justificável, a agência de turismo não pode se negar a cumprir aquela oferta que ela de livre vontade fez. Então, além de obrigar o fornecedor, o que a empresa disse na oferta, na publicidade inicial, integra o contrato que vier a ser firmado. Ou seja, mesmo que o consumidor foi atraído por aquela oferta, por aquela publicidade, ele foi até a agência, adquiriu e no contrato não constou uma informação particular, por exemplo, a categoria do hotel que estava na publicidade. Não importa se o contrato não prevê isso, porque essa obrigação já vai ser gerada ao próprio fornecedor. Então, de modo muito sintético, a regra do código é: prometeu, cumpriu. Se uma empresa turística fizer oferta de um produto para venda, ela se obriga a cumprir aquela oferta. Quais são os requisitos de uma oferta de produto, serviço, trazidos no Código do Consumidor? Como eles se aplicam no turismo? Ótima pergunta, Cássia. Porque o Código se refere no artigo 31 que a oferta e apresentação de produtos ou serviços, imaginemos produtos ou serviços turísticos, devem assegurar informações corretas, claras, precisas,
ostensivas em língua portuguesa sobre suas características, qualidade, quantidade, composição, preço, prazo de validade, entre outros elementos. Então, nós aí destacaríamos 5 requisitos, e isso é muito importante aos empresários do setor de turismo, ao ofertarem seus produtos à venda. Tiraríamos aqui 5 requisitos. O primeiro, o código diz que a oferta e apresentação devem assegurar informações corretas. Corretas é o requisito da veracidade, elas têm que ser verdadeiras. Se a publicidade não for verdadeira, ela pode ser considerada como publicidade enganosa. A publicidade enganosa é abusiva, que talvez nós abordemos os assuntos noutros programas. O segundo elemento é a clareza. O código não se contenta com uma informação apenas verdadeira. Por isso, além de correta, a informação deve ser clara, isto é, ela tem que estar em termos de fácil compreensão e que prescinda de conhecimentos técnicos ou científicos do consumidor. A terceira característica é a precisão. A oferta deve ser precisa, ou seja, de modo a evitar que o consumidor adquira um serviço turístico que não atenda às suas necessidades. Por isso, o código exige que a informação seja precisa, ou seja, exata, particularizada e sem prolixidade. O quarto elemento é a ostensividade. A oferta e apresentação de produtos ou serviços deve ser de fácil percepção ao consumidor e de forma que não exija dele qualquer esforço adicional para se informar, por exemplo, sobre os riscos que aquela utilização de produto ou serviço possa assegurar. Isso nós até nos lembramos de modalidades de turismo de aventura. Então tem que estar não só precisas, mas ostensivas todos os riscos e responsabilidades nesta contratação. E o último elemento é vernaculidade, ou seja, o código exige que a língua utilizada seja a portuguesa. Ou seja, isso afasta aquelas termos em línguas diversas. O turismo, o que mais se aproxima são termos que vêm aí do inglês. Então isso não pode. Ela tem que estar inteiramente em língua portuguesa. As operadoras de turismo podem ser responsabilizadas por uma falha na publicidade feita por uma agência de turismo? Fator muito importante a ser considerado. Nós sabemos que o consumidor, quando se vê com um problema, um dano causado por um serviço ou produto turístico, ele pode acionar todos aqueles que fizeram parte da cadeia, ou seja, a agência de turismo, a operadora, a companhia aérea, o hotel e todos os que se vincularam àquele produto. Agora vem essa dúvida, será que as operadoras respondem por uma publicidade, uma oferta mal feita pela agência de turismo que está na ponta? Resposta é sim. E não só pela agência, mas por eventuais representantes comerciais, representantes autônomos. É muito claro o código nessa seara. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. Então aí o extremo cuidado das empresas de turismo terem ao contratarem prepostos representantes autônomos para comercializarem seus produtos. Caso uma empresa de turismo se recusar ao cumprimento de uma oferta, quais são as providências que o consumidor pode tomar? Pergunta necessária, Cássia. Pois não adianta sabermos quais são os requisitos da oferta, da publicidade, se nós não soubermos o que o consumidor pode fazer em caso de uma empresa de turismo se recusar a cumprir aquilo que ela divulgou. O código prevê 3 alternativas e diz que a sua livre escolha do consumidor para um caso de recusa ao cumprimento da oferta. A primeira, o consumidor pode exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta. Que mecanismos o judiciário dá? Aquelas multas diárias, por exemplo, olha, a empresa de turismo, você está obrigado a vender, a contratar aquele pacote que você divulgou por aquele preço com tais características, sob pena de eu lhe aplicar uma multa de, por exemplo, R$1.000 por dia. Ou seja, esse é um dos meios de o judiciário exigir o cumprimento forçado da obrigação, caso o consumidor comprove que houve uma recusa ao cumprimento da oferta. Segundo, se o consumidor quiser, achar interessante, ele pode aceitar outro produto ou serviço equivalente. Então, isso já está explicado, né? Se ele aceitar outro produto para outro local, com outro hotel, isso também pode resolver. E agora a terceira opção é para quando o contrato já foi firmado
e o consumidor verificou na utilização daquele produto ou serviço que houve um não cumprimento da oferta. Nesse caso, ele pode pedir a rescisão do contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente paga, monetariamente atualizada, e sem prejuízo de perdas e danos, os chamados danos morais, que talvez seja outro tema muito importante para a gente debater aqui em próximos programas. Então é isso por hoje, eu me despeço e até o próximo mês aos nossos amigos do programa Trade Tour. Muito obrigada pela sua participação de hoje aqui no nosso programa Trade Tour. E o Brasil agora tem a primeira ponte aérea biométrica do mundo. A tecnologia a favor da praticidade na ponte aérea mais movimentada do país dispensa a apresentação do cartão de embarque e de documento de identificação. Começou a operar no dia 15 agora, em fase de testes, a primeira ponte aérea biométrica do mundo entre os aeroportos de Congonhas, em São Paulo, e o de Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A tecnologia já é utilizada em outros aeroportos, mas será a primeira ponte aérea a usá-la de ponta a ponta. A biometria faz parte do projeto Embarque Mais Seguro 100% digital e usa o reconhecimento facial para a identificação do passageiro, dispensando o cartão de embarque e de documentos pessoais. A implantação do projeto deve ser concluída para voos domésticos em geral até o fim desse mês. Para utilizar o sistema nesse momento, o usuário precisa apresentar o documento biométrico válido, CNH digital ou o título de eleitor digital, passagem aérea e acesso ao canal de cadastramento e validação biométrica da companhia aérea. Por meio do canal, no momento do check-in ou após a sua realização, o passageiro realizará a validação biométrica associada a seu voo. Ele deverá aceitar os termos da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, devendo fazê-lo a cada novo voo. Executada essa ação de forma digital e sendo validado o cadastro, o passageiro estará apto a usar o sistema biométrico para o respectivo voo. E quando a funcionalidade estiver totalmente implementada, os viajantes que estiverem em voos com embarques biométricos e optarem pelo uso da tecnologia só precisarão da imagem de seus rostos para fazer o check-in e acessarem as salas de embarque e as aeronaves. Mas quem quiser optar pelo método tradicional também poderá. As empresas aéreas que operam nos terminais poderá adotar procedimentos próprios para o cadastramento biométrico e validação do passageiro na base governamental. No caso de comissários de bordo e pilotos da aviação regular, a solução inclui o acesso a áreas restritas dos 2 terminais aéreos. A iniciativa tem o objetivo de tornar mais eficiente, ágil e seguro o processamento de passageiros e tripulantes, tendo por premissa a segurança no tratamento e a proteção dos dados pessoais dos usuários contra o uso indevido ou não autorizado.
Casa Ateliê Carlos Sclia. Até o ano de 2001, este foi um dos espaços de abrigo do pintor, localizado na cidade de Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro. Neste mesmo ano, após a morte do artista, foi criado o Instituto Cultural Carlos Sclia. O pintor acompanhou o processo de criação da instituição, idealizada por seu filho, Francisco. A missão da instituição é dar acesso ao acervo de seu patrono. Parte expressiva da intelectualidade nacional, Sclia conviveu e cultivou como amigos os contemporâneos mais notáveis. Incentivou e colecionou obras de novos talentos e de artistas consagrados. Sua coleção, referência da arte do século XX, vai de Guignard a Cildo Meireles. Mais do que criador de inestimáveis obras de arte, o pintor Carlos Sclia foi um homem de seu tempo. Humanista, multifacetado, engajado politicamente, participou ativamente de todas as manifestações e acontecimentos importantes ocorridos em nosso país nas últimas décadas. Sclia dizia assim: quero ser parte do meu tempo, participando com o meu trabalho, que corresponde à linha de pensamento que eu tenho. Mesmo metaforicamente, procuro mostrar que o mundo pode ser belo se soubermos defendê-lo. Quero pintar minhas memórias, minha visão de mundo. Sou brasileiro, tenho todo o direito de acreditar que o Brasil seja um país fantástico. Em 2004, a Casa Museu foi aberta para a população. A sala principal acolhe a mobília original e a exposição de seu centenário. As palavras fazem parte da obra do artista. Na década de 70 do século XX, frases e palavras agem como gatilho, provocam reflexão. No ano de 2020, Sclia completaria 100 anos. Nesses 20 anos de existência, o Instituto trabalha com os ideais do pintor por um país com menos desigualdades. São projetos educativos realizados junto aos alunos e aos educadores da rede pública. Nesse último ano, motivados pelos efeitos sociais causados pela pandemia, iniciamos nos jardins da Casa Museu o projeto de geração de renda com as mulheres da comunidade quilombola de Bahia Formosa. Segundo Sclia, o processo cultural não se faz apesar do contexto, se faz no seio do contexto social e histórico. O Sclia tinha 2 casas ateliês, uma em Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro, e outra em Ouro Preto, em Minas Gerais. A escolha pela cidade de Cabo Frio passou por 2 critérios. O primeiro, por Ouro Preto já ter um centro cultural estabelecido e, em contraponto, a região dos Lagos ser uma região carente na questão cultural. O outro critério foi com relação à própria formação dessa casa. O Sclia aqui forrou as paredes com obras dos seus amigos, pintores da arte contemporânea brasileira, criou um espaço, construiu um anexo para abrigar o seu acervo. São todos os seus documentos, correspondências, fotografias, estudos, desenhos. Eles datam desde 1930. E a casa foi aberta ao público em 2004. A casa mantém toda a disposição que o Sclia deixou, e isso faz com que o visitante sinta muito o espírito da personalidade que viveu aqui por conta dos seus objetos do cotidiano e da gente não usar nenhum tipo de barreira física ou informando que não é para tocar ou não é para sentar.
isso deixa a casa com um ambiente muito próximo do ambiente que o Scliar deixou. O nosso público-alvo são as crianças da rede pública. Esse último ano nós trabalhamos com mais de 1.000 alunos de toda a região dos Lagos, são 5 municípios que compõem a região. Nós trabalhamos o tema da preservação do ambiente e do patrimônio histórico. Esses projetos aproximam os estudantes desse lugar, eles trabalham com a gente umas 4 horas diárias em 2 ou 3 visitas. A gente entende que a grande função desse espaço é manter a memória do Scliar. E manter a memória do Scliar é manter seus ideais. O Scliar lutava contra as desigualdades sociais. Trabalhar com os estudantes da rede pública é trazer os ideais do Scliar aqui para dentro. E todos os estudantes, eles percebem isso. Eles têm aqui nesse espaço uma ferramenta de reflexão, uma ferramenta de apoio, um espaço de conhecimento. E é um privilégio para a nossa pequena equipe tão dedicada fazer parte desse projeto de manter a memória e o Scliar assim vivos. Bom, eu conheci o Scliar através de Eunice Scliar, eu sou bibliotecária de formação e me aposentei. E ela pediu que eu viesse trabalhar com o Scliar, ficar do lado dele aqui para montar o acervo dele. Então ele era uma pessoa muito organizada, ele já tinha tudo. Então foi até mais fácil, porque ele colecionou o trabalho dele aí de anos, da década de 30 para cá. Então eu só fui organizar, catalogar todo esse acervo. Agora ele tinha uma peculiaridade, ele envolvia todo mundo da cidade para quando ele ia fazer qualquer movimento. Certa ocasião ele foi ilustrar o livro da Clarice Lispector, A Mulher que Matou os Peixes. Ele pediu que pegasse de uma senhora um papagaio, porque ele tinha cachorro, tinha gato, isso era galinha, ele sabia pintar, mas ele queria ver um papagaio de perto. Então trouxeram esse papagaio para que ele pintasse. E foi muito recomendado. Olha, Scliar, cuidado, meu papagaio e tal. Pois quando o papagaio chegou aqui, a primeira coisa que ele fez foi fugir. Ele foi para cima do telhado da casa dele, a sorte que ele estava com a corrente. Eu sei que foi uma luta, pegaram o papagaio, ele pintou o papagaio e devolveu o mais rápido possível. E o Scliar também era uma pessoa muito participativa na cidade. Ele ajudou o tombamento do Morro dos Índios. Ele também fez vários movimentos no Morro do Telégrafo e para encerrar, o que ele fez com preservar o meio ambiente, que ele lutou bastante aqui, porque ele era do Conselho Estadual de Cultura, ele tombou o Parque das Dunas. Esse era o Scliar. Primeiro eu gostaria de agradecer essa oportunidade de falar dessa pessoa muito especial que era o Scliar e da generosidade dele, com os amigos, com as pessoas em geral e contar um pouquinho das nossas viagens, de quanto eu aprendi nessas viagens com ele. Até me emociona um pouco, porque lembrar dele assim, falar dele mexe sempre comigo um pouco. Mas ele sempre tinha um olhar para as coisas e passava esse olhar para a gente visitando exposições e falando com as pessoas. Ele era uma pessoa muito especial. Até eu queria contar aqui que a gente quando estávamos pesquisando aqui no Instituto e achamos um caderno da guerra, quando ele esteve na guerra. E eu vi como ele era plural. Ele não só desenhou, escreveu, fez roteiro para cinema, para teatro, enfim.
Ele era uma pessoa muito especial, com os amigos, sempre rodeado de amigos. Ele era movido a gente. E as festas, ele gostava de festa. Ele reunia os amigos no aniversário sempre, dia 31 sempre tinha festa. Ele adorava Ano Novo e, enfim, ele faz muita falta. Ele, o Chico, eles eram muito companheiros e eu vou terminar com uma frase dele: devo tudo a todos. Saudades, Sclia. Conhecimento, ele acumulou também amigos e acumulou um acervo muito significativo. E uma visão nossa, que é uma visão social, é uma visão de que esse material tem que tornar-se um aspecto público e não ficar guardado dentro de 4 paredes. É uma felicidade nesse momento, então? Ampla, total. E desejaria em minhas obras, gestos e palavras atuar sobre os homens. Gostaria de poder sensibilizá-los, fazer de seus olhos instrumentos inteligentes que saibam ver, pensar e agir na defesa do que é belo e essencial para todos. São limitados nossos meios e pretensiosas nossas intenções. E inúmeros os caminhos. Minha crença nos valores fundamentais da humanidade faz de mim um elo, ainda que precário, com tudo o que foi e com o que será. Tento fazer do ato de criar um instante de inteligência e de amor ao homem. Menina, entra nessa roda. Fala a poesia que você usa tem. É difícil de entender. Está na memória do povo, para todo mundo ver. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Caso queira revê-lo, vai no nosso canal do YouTube e lá tem na nossa playlist vários outros. Muito obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Olá, estou aqui em nome do Banho Solidário Sampa para te fazer um convite para que você conheça esse nosso projeto que tem como objetivo levar dignidade à pop rua. Nós levamos banho quente, roupas limpas, às vezes até roupas novas, alimentação, cuidado, amor, carinho. Então, se você se identifica com essa ideia, quer fazer parte disso, quer conhecer um pouco mais, participar do projeto, colaborar, enfim, é só acessar nossa rede social, @Banho Solidário Sampa, ou nos mandar a sua pergunta ou se você quiser alguma informação pelo WhatsApp 11 98112 7313. Esperamos você.